Boa noite, senhoras e senhores. Em nome da ABAME, Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, iniciamos neste momento o evento As Medidas para a Modernização do Centro da Cidade. Um panorama da cidade na gestão atual e discorrer sobre o IPTU progressivo. Saudamos todos aqui presentes e convidamos para compor a mesa. Por favor, senhora Alessandra Ávila, presidente da ABAME. O senhor Gustavo Guerrante, secretário municipal do Desenvolvimento Urbano e Licenciamento. O senhor Cláudio Abib Gomes, vice-presidente da ABAME. E a senhora Roberta Mendes, arquiteta urbanista, assessora de políticas públicas do gabinete do vereador Pedro Duarte. Saudamos ainda as demais autoridades, de forma especial os diretores, conselheiros e presidentes das comissões da ABAME aqui presente. Passo a palavra para a presidente desta mesa, a senhora Alessandra Ávila. Boa noite, senhoras e senhores. Um grande entusiasmo que abrimos esses trabalhos da noite de hoje, e que nós vamos tratar aqui de temas que são muito polêmicos no mercado imobiliário, em especial o IPTU progressivo. Todos nós estamos muito curiosos para saber como a Prefeitura está projetando e planejando a modernização do centro do Rio de Janeiro. Nós estamos com o Dr. Gustavo Guerrante aqui presente. Estamos aguardando o doutor Eduardo Damandieri, que já está chegando, mas que para que vocês não ficassem cansados esperando, a gente está adiantando o evento em razão disso. Então, sem mais delongas, eu desejo a todos um evento muito esclarecedor, que vocês fiquem à vontade no momento das perguntas, porém vamos ter um limite para elas. Vamos chegar no máximo a 5 perguntas, no máximo. E depois, se vocês tiverem mais dúvidas, eu tenho certeza que o Gustavo Guerrante vai ter o prazer de responder. Então, vocês podem formular as dúvidas pela ABAME ou no canal da ABAME, que a gente passa para a equipe do gabinete dele, para que eles atendam a nossa instrução, porque eles estão sendo muito gentis em estar aqui conosco, para atender a todos os advogados e associados da ABAME. Então, desejo a todos uma noite excelente. Passo a palavra para o Cláudio Abib, meu vice-presidente. Alô? Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu quero dizer que a presença do secretário de urbanismo e daqui a pouco do vice-prefeito é uma demonstração de força da ABAME, uma demonstração de que a ABAME é reconhecida no mercado, pois essas pessoas que hoje estão aqui não são qualquer pessoa, são pessoas que idealizam o meio e executam a nossa cidade do Rio de Janeiro, e também que a presença dele para os abamianos também é de grande valia. É um privilégio termos aqui, eu digo, no plural, porque já passo a fala como se o Eduardo estivesse aqui conosco. Esperamos que a palestra e a nossa conversa hoje seja esclarecedora, que apresente pontos que nos tragam, como advogados e assessores daqueles que empreendem no Rio de Janeiro, as ideias que a Prefeitura tem. Isso é muito importante para que a gente possa desenvolver a nossa atividade como advogado do mercado imobiliário. Quero dizer também que a porta da ABAME está aberta para quando o senhor quiser, quando qualquer um da Prefeitura quiser vir aqui e expor as suas ideias, colocarem os pensamentos da Prefeitura, do governo. A ABAME está aqui de portas abertas, pois aqui a gente tem sempre essa ideia de discutir o direito, de discutir a nossa cidade,
ver o que é melhor para a nossa cidade e dali ele leva os dados o que é o melhor para o carioca, né? A gente sofre tanto hoje com a violência, com os perigos, com a falta de moradia, e as cabeças do abamiano, ele pode ajudar e vai ajudar a prefeitura também. Então, a ABAM está em parceria com a prefeitura para a modernização. Dito isso, eu agradeço a todos que estão aqui, porque hoje os abamianos que estão aqui têm o privilégio de ter pessoas do executivo na nossa casa. Nós estamos acostumados a ter pessoas do judiciário, mas hoje a gente conseguiu, a ABAM mostrou que é forte, que é pujante, e as ideias que vierem da prefeitura, os homens de competência da prefeitura, tomara que sejam muito boas para nós. Eu passo agora a palavra para a minha colega Roberta. Boa noite. Nossa, está bem alto isso, né? Fala daqui. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez na minha casa, né? A ABAM é minha casa, como sempre foi. E emendando, né, nas palavras da doutora Alessandra, do doutor Cláudio, de fato é muito importante para a instituição ter essa participação, né, do executivo. Agora eu posso falar até de mim enquanto parte do legislativo, né, que é a nossa novidade desde o final do ano. E eu queria até puxar um pouco esse gancho, porque como a gente está falando da modernização do centro do Rio, como a gente vai falar durante, acho que agora foi, tá? E como a tendência é que de agora em diante a gente fale nos próximos 10 anos das regulamentações do plano diretor, né, que foi sancionado no ano passado, então a gente ainda tem muitos capítulos a serem sancionados. E aí também eu trago a novidade que saiu agora nessa semana, né, que o Pedro Duarte, vereador que eu sou assessora, foi eleito presidente da Comissão de Assuntos Urbanos. Então, toda essa interface, né, do Executivo com o Legislativo vai ser acompanhada exatamente por essa comissão, junto com todas essas regulamentações, e aí é bom que nós estamos em casa. E a gente está aqui exatamente para ouvir, como aconteceu no ano passado, quando houve o IPTU progressivo, que vim aqui, fiz questão de estar aqui com vocês, fazer uma palestra com vocês aqui para poder esclarecer os pontos, porque nós temos que, de fato, abrir para a sociedade. Ouvir o Pedro Duarte, ele lutou muito para que tivesse audiência pública, para que exatamente a gente ouvisse a população, porque a gente legisla para o carioca, né? E para quem também vem para cá, mas basicamente para o carioca, que ele é o dono da cidade. Então, eu quero agradecer a sua presença, Gustavo. Prazer, obrigada pelo convite. Como sempre, eu vou passar a palavra para você. Bom, primeiro, boa noite a todos, todas. Alessandra, muito obrigado, Alessandra, Cláudio, Roberta, pelo convite. Não é uma gentileza, é um prazer para mim. Eu sou empossado, fui recentemente empossado como secretário de urbanismo. Estou numa casa de advogados, mas vou cometer aqui, talvez eu use algum tempo que não seja advogado, porque eu não sou advogado, tá? Então, nem arquiteto, nem urbanista. Mas, enfim, eu já trabalhei na prefeitura, no período olímpico, acompanhei muito as transformações da cidade. Voltei no terceiro mandato do prefeito Eduardo Paes, da onde eu tinha saído, que eu estruturava a PPP em concessão. Mas nesse mandato agora, o prefeito me deu aí um novo desafio, que foi a Secretaria de Urbanismo. Sem me alongar muito aqui nas coisas, só passando um pouco do histórico, não é um assunto totalmente novo para mim, porque participei da operação urbana consorciada do Porto Maravilha. Então, essas questões de zoneamento, né, a área edificável, essa coisa toda, afastamento, eu participei muito da elaboração desses conceitos naquela época. Mas agora tem um novo desafio, acho que um desafio até mais interessante para mim, um assunto em que eu vou me aprofundar mais nesse assunto. A gente tem uma oportunidade, eu vou falar um pouco disso
na apresentação, a gente tem aí uma oportunidade muito interessante de facilitação ainda maior do licenciamento por conta de questão de uso de tecnologia, que é uma coisa que a gente vai batalhar muito nos próximos anos, e que o vice-prefeito Eduardo Cavalieri é um entusiasta, tem me apoiado nessa jornada. Mas eu preparei aqui uma apresentação, claro que eu abriria, acho que talvez seja melhor eu ficar em pé para que vocês possam acompanhar na tela, né? Acho que é melhor. Você tem acho que assim libera um pouco mais a visão. Bom, você vai ver que pela ordem aqui, panorama da cidade na atual gestão, era lógico que quem vai falar disso é o Eduardo Cavalieri, vice-prefeito, ele é muito mais gabaritado que eu para falar disso. Então, daqui a pouco ele está aí para falar um pouco no geral. Mas vamos começar por onde a doutora Roberta comentou, que foi o plano diretor. E por que vamos começar com o plano diretor? Porque isso tem muita ligação com o slide que eu vou passar um pouco mais à frente sobre os números do Rio em 2024. A gente vai ver que um conjunto de políticas, mais o mercado imobiliário ativo, o que causa nos números aqui da nossa cidade. Então, hoje, a gente tem aqui em grandes números, né? A gente separa a cidade, como todos aqui sabem, são especialistas no assunto, separa a área por áreas de planejamento, e dessas áreas, aquilo que é residencial, não residencial, a gente tem um controle tudo aquilo que é licenciado. Melhor ver no gráfico do que ver em números absolutos. Fica um pouco mais fácil a comparação. Então, muito facilmente, a gente observa, né, que nos períodos áureos de Rio de Janeiro, de Brasil, né, 12 e 13, evidentemente, você tem um aquecimento do mercado imobiliário muito forte, que demora muito a recuperar. E aí, quando vem ali 23, você tem um outro salto, e 24 um pouco mais baixo que 23, porém, a gente já tem, eu vou falar também um pouco mais à frente, uma perspectiva de 25 muito bom, apesar da taxa de juros subindo, mesmo com o movimento de taxa de juros subindo. Aqui. Mais uma para trás, por favor. Bom, a gente está falando aí de unidades licenciadas, um número que teve uma pequena piora em 24. Também vou mostrar um pouco mais à frente por que isso aconteceu, e isso está intimamente ligado aos projetos de Minha Casa Minha Vida. Passa, por favor. Bom, o que a gente... Deixa eu dar uma geral nesse ponto aqui, já que a gente vai entrar no nosso assunto preferido aqui da noite, que é o centro. O que a gente... é muito facilmente perceptível, né? Eu retornei ao mandato em 2021 e tinha participado muito ativamente lá dos projetos do Porto na CEDURB. A dinâmica, as demandas da cidade agora em 2021 são absolutamente distintas daquilo que a gente teve em 2012, naquele período de 9 a 2012, quando a gente estava estruturando ali do Porto Maravilha, né? A obra começa efetivamente ali por volta de 2013, então a gente tem mais ou menos ali uns 10 anos de vida, por assim dizer, do projeto Porto Maravilha. E o que a gente tem é uma mudança muito severa da demanda da cidade, e que a legislação, de certa forma, precisou acompanhar. Benefícios. A gente tinha um momento, lá, 9, 10, todo mundo se lembra disso, de Cristo Redentor decolando, que a partir de 14 embica, né, ele passa, né, o Cristo Redentor voando de cabeça para baixo, que tinha aquela imagem clássica daquela revista que todo mundo se lembra. E um projeto que era, por exemplo, usando o caso do Porto Maravilha, se imaginava um novo centro econômico, financeiro, com torres e modernas e residências modernas, nunca aconteceu porque, além de tudo, a gente já teve dos 19 e 20 uma pandemia que levou todo mundo para casa e esvaziou as lojas comerciais. Então, durante esse período todo, o projeto Porto Maravilha teve ali três grandes projetos comerciais grandes. Isso dá uma estacionada. Esse interesse por essas lajes comerciais é completamente abandonado, principalmente as grandes lajes, as pequenas unidades ainda têm algum interesse. Uma vacância muito alta aqui no centro da cidade.
e começa a se tornar interessante, a conta começa a fechar com o residencial. E é um residencial, e aí já entrando até um ponto, vamos dizer assim, polêmico, né? Eu que participei daquele processo de demolição da perimetral, que acho que foi o marco, uma coisa mais emblemática do projeto Porto Maravilha, havia muita resistência com relação ao projeto, com relação a uma possível gentrificação, que isso causaria. Então, você tinha os movimentos das pessoas que abraçavam os pilares da perimetral para ela não derrubar. Por exemplo, a gente conseguiu a liminar para fazer a demolição, e já foi na 11ª que conseguiu tirar para fazer a demolição. Foram 11 liminares antes da derrubada da perimetral. E o que a gente viu hoje? Principalmente os principais movimentos políticos que abraçavam o pilar, essa coisa toda, hoje estão lá numa área que foi revitalizada, tomando chopp ali no Largo da Prainha, na Pedra do Sal, visitando o Cais do Valon, e agora se movendo para um novo polo mais, vamos dizer assim, cool, né, um termo mais jovem do que eu, para a Praça da Harmonia. Né? Então, assim, todo esse público hoje, né, se beneficia desse novo lugar da cidade, mas que precisa pensar como viver também uma cidade como o Rio de Janeiro, o centro da cidade como o Rio de Janeiro, que se esvaziou também. Então, o Porto Maravilha tem que sempre ser pensado também como um complemento do centro, e o centro como um complemento do Porto. E aí, a partir daí, diferentemente do que acontecia em 10, 11, 12, 13, que a gente tinha uma perspectiva de Copa, Olimpíada e crescimento econômico, a gente passa a ter que... a gente era procurado, né, para estar no Rio de Janeiro, né, os empresários, investidores eram procurados, a gente passa a ter que ser esse capital semente para atrair a confiança novamente e trazer esse povo para onde a gente quer que vá. Então a gente vem aí, né, o prefeito veio na sequência, de algumas delas eu participei, de dar essa injeção de ânimo. Então algumas iniciativas, vou falar em detalhes delas mais na frente, né, como o Reviver Cultural, né, mas eu acho que destacaria, né, que é uma mudança de postura a partir de uma necessidade da cidade e de um movimento, de uma conjuntura econômica muito diferente, muito distinta. O projeto do Porto Maravilha é isso, ou seja, a prefeitura construiu uma universidade, o Instituto de Matemática Pura Aplicada, associado a um hub de tecnologia, e entregou isso, comprou as moradias para os alunos. Esses alunos vêm de todo o Brasil, 80% dos alunos não são do Rio de Janeiro. A prefeitura comprou 80 apartamentos para que esses meninos morem numa distância caminhável da cidade, gastou 100 milhões lá para fazer o Instituto de Matemática, hoje eles estão morando no hotel porque o prédio não está pronto, eles moram no novo hotel ali na frente da universidade. Então, é um negócio, só entrando nesse detalhe, que é um negócio espetacular que pode ter a ver com o nosso futuro aqui no centro também. A gente tem 80, esses meninos não são selecionados pelo Enem nem pelo SISU, eles são selecionados exclusivamente por Olimpíadas de Matemática Nacional. Então o que acontece é que a maior parte é de fora do Rio de Janeiro, 82% para ser bem preciso no número. Desse processo seletivo, apesar da gente dar a moradia, né, que é distintivo, mas todos esses alunos terem uma bolsa, mas são muito jovens, alguns não vêm para o Rio por duas razões, alguns deles. A gente tem mapeado isso, segurança e custo de moradia. E a gente tem perdido, né, no Rio de Janeiro, alunos bons cérebros por essas duas razões. Alguns deixam de vir, outros se vão. Então a gente tem que também pensar uma questão de política habitacional para alunos, para jovens, nas áreas que a gente quiser adensar ou perto do local de estudo deles. E o centro pode ter uma coisa muito interessante nesse aspecto. Falei isso tudo porque é importante entrar nesse contexto de mostrar vamos dizer assim, o que essas injeções de ânimo, né, trouxeram. Acho que mais emblemático aqui, temos aqui um conjunto de iniciativas no centro, recente, né, o Buenos Aires, Cores de Faz, Cores do Rio, o Riachuelo, Glória, recentemente, né, o último, o Urban, ali na Ubaldino. Pode passar, por favor. Aqui é uma mapa, né, localizando esses empreendimentos, como é que eles podem passando, como é que eles estão distribuídos, mostrando que, de fato, o incentivo ele tem aí gerado algum interesse. Pode passando, porque aqui são os mapas, são bem ilustrativos. Mas eu queria falar isso tudo, a gente vai falar de centro, mas eu queria falar isso tudo para mostrar o que esse conjunto de incentivos, esse conjunto de legislação trouxe para a gente em 24. Esse número aqui é muito importante, eu vou chamar a atenção
para o primeiro que mais me achei, me chamou a atenção, que foi o seguinte: número de unidades lançadas foi bem alto. A capital, isso aqui é Brasil, tá? Brasil teve mais 18% de média de crescimento, Sudeste 22,5%. O Rio de Janeiro teve 37,3% de crescimento, quase 40% de crescimento de unidades lançadas. E uma coisa muito interessante, vendida. Uma coisa é, eu estou lançando e estou criando estoque, ou eu estou de fato vendendo. Então esse número chama atenção, que o número de unidades vendidas, por questões de tempo, é maior. Então isso quer dizer o seguinte: a gente está consumindo também estoque. E aí traz para esse número, que também é muito interessante, que diz o seguinte para a gente: se eu parar hoje de produzir a moradia, em 6 meses eu consumo estoque. O que isso quer dizer para o setor imobiliário? Que se eu tenho 6 meses de estoque, eu tenho muita possibilidade de crescimento. Porque se o Brasil está demandando, você está com estoque de 8,7 meses para consumir isso, o mercado está bom e a gente está melhor ainda. Um outro dado muito interessante conseguiu isso tudo com um dado muito importante aqui embaixo. Minha Casa Minha Vida. No Brasil, a média das cidades é 47% dos lançamentos serem Minha Casa Minha Vida. Porque, claro, muitas unidades, a gente fala, trata em unidades, eles são muitas unidades, representam um número muito significativo. No Rio foi 37%. Isso aqui diretamente ligado a um congelamento racional e pensado e deliberado de não deixar crescer muito para a Zona Oeste. Isso aconteceu muito no Rio de Janeiro. Então houve essa percepção de que a gente precisava dar uma segurada nesse crescimento para a Zona Oeste, porque a gente estava jogando cada vez mais o morador para longe, quando a gente tem uma área muito mais próxima do centro, boa para se morar. E com infraestrutura, já infraestruturada. Aqui a gente já tem escola, aqui a gente tem água, tem saneamento, tem transporte público farto, e a gente jogou, né, Minha Casa Minha Vida por interesse, claro, por ser, né, um projeto muito capitaneado pelas grandes construtoras de unidades residenciais mais populares, vão para onde o terreno é mais barato, naturalmente. Então como é que você corrige? Ou eu dou terreno barato, ou eu compenso o valor dessa terra para que ele tenha interesse em ficar onde quer. Então assim, essa manutenção é uma manutenção desejada, porque a gente quer que cresça para onde a gente quer que a cidade tenha, onde a cidade tenha infraestrutura. Então isso vai ser um movimento. E infelizmente, e o principal, uma falha minha e de quem eu não revisei adequadamente, foi isso aqui que me impressionou muito, esse dado. O Rio foi o primeiro do Brasil em números absolutos, estou falando números percentuais, números absolutos de geração de emprego na construção civil. Foram 11 mil empregos criados na construção civil. Para que você tenha uma ideia, São Paulo inteira foi 8 mil. Então, assim, é a primeira vez, se eu não estou enganado, em 37 anos, que a gente foi o primeiro gerador de mão de obra para a construção civil. O que também leva a crer que a gente tem um movimento constante de crescimento para 25 e ainda 26, porque a gente tem muito lançamento previsto que leva 3 anos para ser construído. Então, há uma tendência de manutenção dessas obras, da manutenção desses empregos na construção civil pelos próximos anos. Uma questão que a gente debateu, passa um, por favor, deixa eu ver se está no próximo. Não, volta um, a gente vai estar já no tema mais polêmico. Uma coisa que a gente discutiu é o reflexo da taxa de juros. Foi amplamente discutido ontem e é uma preocupação minha, claro, porque eu entrei agora, né, no mandato. Você entrar num mandato em que você tem um momento de retração, o mercado nunca é bom, acho que não é agradável para ninguém, acho que ninguém quer isso do ponto de vista do seu mandato, nem do ponto de vista do crescimento do país. Mas um dado muito, muito interessante é que, apesar da alta que já vem acontecendo aí desde o fim do ano passado, o reflexo não é tão significativo, ele não é tão significativo assim no número de vendas, por algumas razões. Porque esse percentual não é exatamente, em absoluto, repassado totalmente no financiamento. O que isso quer dizer? Pô, se a Selic é 2%, o financiamento não é 2%. Mas também se a Selic é 15%, o financiamento não é 17%. Né? Ele vai crescendo gradativamente. E um outro ponto interessante, principalmente Rio, São Paulo, BH, Florianópolis, que foram os mais altos, também Curitiba, o valor do aluguel subiu muito. Então, se você tem um valor de aluguel significativamente mais alto, o que induz mais a compra do imóvel, porque acaba fazendo mais sentido do ponto de vista do financiamento. Então, em resumo, temos um cenário para mercado nos próximos anos, pelo menos nos próximos 3 anos, bastante promissor para o Rio de Janeiro.
se dado o que a gente está pensando para Minha Casa Minha Vida, no sentido de estímulo do Minha Casa Minha Vida, mais focado nos eixos de transporte, aí com limite ali no eixo do Brasil, não chegando à Zona Oeste, mas chegando só na Zona Norte, de retomada, inclusive, dos projetos de Minha Casa Minha Vida, esse número deve ser provavelmente ainda melhor do que foi em 2024 em números de vendas e receita, de geração de emprego, com toda certeza. Então, vamos entrar no tema mais... Eu poderia aqui discorrer um monte de números, acho que também não é uma coisa, acho que talvez muito exaustiva, e a gente tem outros temas aí para passar que eu acho que são de mais interesse da plateia. Por favor, vamos lá, vamos entrar lá no IPTU progressivo que a doutora Roberta comentou. Esse processo ele foi para a Câmara já em 2024, 24, e aí teve um amplo debate, porque a gente tentou... Pode passar, por favor. A gente tentou... Isso, 2024. A gente tentou... quando se fala em IPTU progressivo, tem um primeiro momento de muito susto, né? Não é uma novidade, não é um instrumento que é uma novidade, mas é um instrumento, claro que sempre polêmico, né? Então, o que a gente precisa mostrar? Precisa mostrar que ele é um instrumento, sim, de formar, assim, é um esforço que gera uma preocupação, mas que ele é muito gradativo, que isso leva um tempo a acontecer, isso tem um tempo para maturação, isso tem um tempo para você acontecer o processo decisório até que você seja afetado por esse valor do IPTU progressivo. Então, primeiro começa com alguns, né, poucos detalhes, né? Doutora Roberta, por favor, você fique à vontade para comentar ao longo, porque é mais conhecedora da matéria. Não notificado, fundamental, porque tem gente realmente, tem proprietários que, por N razões, não necessariamente às vezes específica ou de interesse específico, a gente tem muita coisa, por exemplo, na cidade. O Rio de Janeiro, aliás, peculiar, enfim, então não é uma casa aqui, acho que todo mundo sabe disso, peculiar na questão da organização, né, fundiária e dos registros de imóveis. Então, você tem imóveis que você tem 10 donos, muitos herdeiros desapareceram e o terreno está lá. Eu tenho 2, 3 casos no Porto Maravilha que durante 4 anos de mandato eu não consegui desenrolar. Conhecendo os 12 herdeiros, não consegui desenrolar. Então, não edificado é importante para a gente, subutilizado. Então, se você tem um prédio e te interessa deixar ele parado, deixar uma lojinha aberta no embasamento, também tem que ser avaliado. E não utilizado sem uso comprovado há mais de 5 anos, considerando algumas exceções aí. Então, quais seriam essas áreas de abrangência da cidade, as denominadas APs 1, 2, 3 e 4, um controle de ocupação nas áreas em vermelho e acho que todo mundo familiarizado com as áreas de planejamento aqui. E aqueles que a gente quer jogar numa estruturação urbana mais pesada. Então você vê que essa mancha aqui, centro, zona norte, é o nosso interesse em adensar, em concentrar esforços, porque, como todos nós sabemos, não adianta a gente ter uma política de reviver centro que dure 4 anos, 2 anos, 3 anos, quando é um processo de maturação muito longo. É um processo que tem que ser mantido por 10 anos, por 12 anos, 15 anos, porque é um ciclo realmente de transformação, de gerar confiança, de gerar ocupação, que as pessoas vão confiar que é um lugar para se morar, que vai realmente morar, que vai ter um serviço, vai ter padaria, vai ter supermercado. Esse é um prazo de transformação que existe. Um exemplo prático, né? Porto Maravilha é um exemplo prático disso. A gente realmente legitimamente criticado de não ter uma padaria. Mas eu vou para um lugar que não tem uma padaria. Você não vai conseguir convencer um dono de padaria a botar uma padaria num lugar que não tem gente. Você não vai convencer um cara a botar um supermercado num lugar que não tem gente. Isso só vai... mas eu vou dar um estímulo. Não adianta. Não adianta. Se você não tem gente circulando na rua, o padeiro não vive, o supermercado não vive, o hortifruti não vive. É exatamente isso que está acontecendo hoje no Porto. Começaram as construções a subir, começaram a entregar os apartamentos. Aqueles empreendedores mais ágeis, mais estrategistas, já estão procurando suas lojas para ocupar. Hortifruti, Presunic, Zona Sul, por aí vai. Supermarket, todos os outros, padaria Dona Marta, todos esses aí já estão se posicionando para ter um lugarzinho lá, que o cara vai ter 2.500 pessoas morando no raio em cima do prédio dele.
Então isso naturalmente só vai acontecer na hora que a gente tiver uma quantidade de gente circulando aqui, tem movimento à noite, o cara sai, tem lazer. Então, se a gente mantiver esses esforços, a gente entende que essa é a zona que a gente quer adensar e valorizar. Então, identificou. Eu gostaria de deixar claro a questão do faseamento, mais suave, vamos assim dizer. Identificou o imóvel, notifica o proprietário, faz-se uma regularização, o que aqui a doutora Roberta, imagino que você deve saber que isso aqui é uma variável de tempo a depender da questão dos donos. Pode ser um horizonte de um mês a um ano, ou uma década. Teve incentivo, não regularizou, IPTU progressivo. Porém, no máximo de 15%, ou desapropria depois de 5 anos, sem os pagamentos de título. Mais um que dá para ver isso no gráfico. Então, isso o que aconteceria, e dá para a gente ver um horizonte de tempo, como é que isso seria escalonado por tipo. Então, residencial, não residencial, territorial. Qual seria esse percentual que vai gradativamente crescendo depois de todo aquele outro processo. Lembrando que depois de todo aquele outro processo realizado e uma escala inicial de 15%, nunca passa superior a 15%. Então, você vê que nos 5 primeiros anos, só a partir do 5º ano, no caso do territorial, no caso essencial, o ano 1 ali, mais ou menos, começam a incidir lá os 15%, depois tudo regularizado, e vai gradativamente subindo até essa alíquota de 15%. Então, é um estímulo, mas também não é uma coisa tão disruptiva, tão agressiva e tão rápida quanto aparentemente possa parecer, e como já foi feito em outros lugares por aí afora, mas questões econômicas diferentes, conjunturas econômicas diferentes. Podemos entrar no debate, acho que depois a gente vai debater um pouco a questão do IPTU progressivo. Ficou até mudo. Ficou. 15 ele desligou, desarmou. Mas eu falei um pouco disso. Vamos entrar, pode passar, por favor. Entrar nos detalhes. O quanto esses incentivos têm melhorado, o sistema as áreas licenciadas de usos, na residencial e não misto. Então a gente vê que 24 volta aí a reagir, 25 a gente acredita que já vai passa 22 aqui, mais ou menos 300 mil, deve ser próximo de 300 mil, deve ser o nosso número. Unidades licenciadas também dá um bom sinal para a gente de uso residencial e não residencial, total, a partir de dados do CISLIC, que também, novamente, deve chegar aqui perto de 23, novamente em 24. O projeto Reviver Centro, pode passar, por favor. Acho que todos, não sei se todos aqui estão familiarizados com o projeto Reviver Centro. É uma dessas doses dose de vacina de reforço, para o projeto do Reviver. Então a gente teve lá o Reviver Cultural, e vou falar mais à frente um pouco da Rua da Cerveja, mas o que a gente percebeu? A gente definiu ali um polígono, e a partir dali dedicou uma quantidade de lojas, não é facilmente identificável isso, uma série de lojas fechadas, e aí estabeleceu os critérios. Eu quero, pode passar, por favor, eu quero que seja na área do centro, eu quero que seja no embasamento, ou seja, lojas obrigatoriamente viradas para a rua. Então não adianta você ter uma loja no 2º andar que tem que ser só pela escadinha, tem que ser virada para a rua, até 200 metros de incentivo, de incentivo, e que tivesse uma ocupação, e que funcionasse em horário alternativo, vamos por assim dizer. Então ele tem a obrigação de funcionar de segunda a sábado, dependendo da atividade de segunda a domingo. E aí, a partir disso, esse proprietário, ele recebe por 30 meses, um valor que é equivalente ao aluguel. A gente não chama de aluguel, mas é um valor equivalente ao aluguel que ele pagaria
numa loja de 200 metros quadrados, por 30 meses. Além disso, ele recebe R$200 mil para requalificar a loja. Enfim, porque ali podia ter uma farmácia, para eu fazer uma galeria de arte, não dá, eu tenho que adequar, vou gastar vou ter um investimento. Então isso quer dizer o seguinte, ele durante 3 anos não paga aluguel, praticamente não paga aluguel, e recebe um incentivo para adaptar essa loja. Então, você cadastra um projeto cultural. O que a prefeitura, como é que a prefeitura fez o casamento, né? A gente foi ali o Tinder do projeto. O proprietário cadastrava o imóvel dizendo assim, olha, se tiver alguém interessado, eu quero participar. E a gente cadastrava o projeto. Quem ganha o dinheiro, quem recebe o dinheiro é o proprietário, é o dono do projeto. Por que isso? Porque ele se resolve com o proprietário, o contrato de locação, de que ele entra na burocracia de contrato de locação individualmente, de casa a casa. Ele presta conta do que ele fez de investimento, faz um relatório, foto, recebe o benefício dele. E a gente fez esse casamento. Pegamos, aqui tem um proprietário, aqui tem um projeto. O que é o projeto? Mantém a loja ativa 24 horas, mais ponto. Mantém, funciona domingo, é o que a gente quer. E aí replicou isso, pode passar, por favor. Replicou a mesma coisa. Peraí, perdão, acho que ela trocou da hora. Pode voltar, por favor, desculpe. Replicou isso na Rua da Cerveja, na Rua da Carioca. Observamos que tinha ali um corredor de lojas fechadas, com uma determinada vocação. Existia uma carência dessa indústria de cerveja artesanal de espaços. Eles sempre questionavam que o Rio de Janeiro havia essa complexidade de espaços em que ele fugisse do eixo, vamos dizer assim, grandes cervejeiras, grandes bares, porque os grandes bares, eles acabam sendo rendidos aí pelas grandes marcas, digo-se passagem, principalmente Grupo Heineken e Grupo Ambev, e não tinham dinheiro para se posicionar e vender sua marca e expor sua marca. Então a gente fez esse projeto especificamente para a cervejaria. Depois a gente esticou que houve uma demanda para outros destilados do estado do Rio de Janeiro, e o estímulo é exatamente o mesmo. Aluguel, até 200 metros, valor do aluguel durante 30 meses, R$200 mil para você reformar o seu imóvel. E aí, com obrigações. Que a gente vai fazer uma revitalização, tem foto aí mais à frente, vai passar, uma revitalização que começa esse ano na Rua da Carioca, para melhorar a questão urbana, que ela está precisando, e com eventos a cada 15 dias fechando aquele trecho da Rua Carioca para que as cervejarias façam eventos com horário para começar a terminar. Desculpe interromper, por favor. Mudou o gabarito da Rua da Carioca? Não, zero. Continua dois andares? Zero. Mesma coisa. Que ele tinha sido comprado por um empreendedor, Oportunity. as lojas todas para fazer alguma coisa, esperando ela poder Isso. o gabarito aumentar para Perfeito. poder fazer. Isso não aconteceu. Foi o Oportunity. Isso, foi no fundo imobiliário. Perfeito. Dentro dessa linha, a Rua Camerino, tem uma Rua Larga, Camerino. ela entra nesse projeto? Não, a Camerino está fora do polígono. E ela é uma rua que está... eu trabalhava na Sacadora Cabral. Então eu saía e virava na Camerino, né, toda noite. A Camerino a gente teve... a gente está com as... Isso está acontecendo com a Secretaria de Ordem Pública. A Camerino, ela começou a sofrer muito, e é coisa de 6 meses para cá, 8 meses para cá. Muito com morador de rua e cracudo, né? Usando o português muito claro. Então, assim, a gente já identificou que existe um polo atrator ali, e se a gente não tratar esse polo atrator que está ali perto do Senador Pompeu, a gente não vai conseguir debelar aquilo ali. Só para complementar, eu peço já desculpas por estar te interrompendo. Porque eu também faço isso com a doutora Roberta, entendeu? Então, eu queria entender o seguinte: já há prédios nas laterais grandes construídos. Você anda ali na Carioca, virando à esquerda, onde tem até um ponto de ônibus, um terminal de ônibus, você tem ali um prédio monstruoso comercial. Por que não aumentar o gabarito e implementar que a Rua da Carioca seja um polo de desenvolvimento imobiliário? Qual é o motivo de segurar o gabarito? A gente tem ali duas questões principais. Desculpa, qual é o nome do senhor? Fernando, o lado direito da rua, a gente tem duas coisas que tem que pensar um pouco. O lado direito da rua, ele tem um conjunto, vamos dizer assim, um conjunto histórico,
que ele está minimamente preservado. Preservado em... Exatamente. Então, mas é uma diferença. Então, é diferente, por exemplo, a Sacadura Cabral acontece a mesma coisa. Se você olhar o lado esquerdo da Sacadura Cabral, onde ficava a sede da Siduc, onde eu trabalhava, você tem uma ou outra casa com a mesma cara, né? E o resto já está alterado. Do lado direito está bem mantido, né? Então não há razão, por exemplo, para que eu não autorize algo mais alto aqui se já existe do lado, se o conjunto foi deformado. No caso da Rua da Carioca, esse conjunto está minimamente preservado. Você tem a questão da visada da igreja lá de Santo Antônio, que o IFAM bloqueia. Então, vocês têm um problema legal. Perdão, desculpa. Vou saudar aqui o vice-prefeito. Se a palestra do nosso secretário. Aproveitando aqui a chegada do nosso vice-prefeito Eduardo Cavalieri, eu queria pedir a todos que deixassem as perguntas para o final, para ele dar continuidade ao raciocínio e anotem e façam uma pergunta depois. Porque senão vai ser um monte de perguntas. Eu sou casado. O Gustavo não sabe o que aguarda ele, então a gente deixa o Vamos lá. Voltamos, Fernando, daqui a pouco. Presta isso para ele, que seria melhor. Obrigado. Bom, o que a gente tem visto aqui com esses incentivos, né? O que a gente acha que o número mostra para a gente, né? Os licenciamentos na área do Reviver entre 21 e 25. Em 21, a gente tem o primeiro ano com algum incentivo ainda modesto, início do mandato. 22 cresce, 23 tem ali uma segurada que foi o final, foi o incentivo dado no final de 2022, todo mundo correu, como fez agora em 24, não à toa 24 cresceu, e a perspectiva para 25 é superar 22 nas áreas de licenciamento, com alguns pequenos ajustes que a gente está fazendo na legislação que está na Câmara. Bom, hoje, né, acho que foi algo da pergunta no começo, como é que isso acontece? A área geradora, RA, em região administrativa, Centro Lapa, gera, né, um potencial construtivo nas AP2 e AP3, são áreas mais consolidadas da cidade, cujo metro quadrado é mais valioso. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo prático aqui. Prefeitura do Rio, depois de muito tempo, acho que a gente tem um exemplo em casa, depois de muito tempo de abandono do prédio do edifício à noite, né, que é um bem da SPU, da União, que foi antiga sede do INPI, Rádio Nacional, ficou 14 anos fechado. O município comprou esse prédio, absorveu parte do risco de licenciamento, ou seja, fazia o licenciamento, e vendeu, assim que esse licenciamento, e vendeu esse imóvel na sequência. Para que a gente tenha isso em números, a gente comprou esse imóvel por 29 milhões, o imóvel estava 20 anos fechado, 14 anos fechado. Comprou esse imóvel por 29 milhões, vendeu por 36, 3 meses depois, e com mais 36 milhões pagos, parcelados, 6 milhões de sinal, resto parcelado em um ano, e vendeu o potencial construtivo na Zona Sul, ou enfim, nas áreas receptoras. O que esse potencial construtivo gerou para a gente, que tinha direito a metade do potencial, porque a outra metade foi do incorporador. 12.500 metros quadrados que a gente vendeu por 24 milhões de reais. Isso quer dizer que numa operação de um ano e pouco, de uma injeção, isso mostra uma injeção de ânimo ali naquela região, que era o último prédio que precisava requalificar ali na Praça Mauá. Além de tudo, houve uma diferença de 29 milhões para 71 milhões nessa operação, incluindo o benefício da área receptora. Então, hoje, desculpa, vou pedir para dar uma deformada aqui as histórias do campus. A gente tem ali o arrecadado em contrapartida 9,3, isso deve chegar mais ou menos. A gente gerou 16.500 metros quadrados de reformas. Isso aqui ainda não entrou o número, detalhe, que não entrou o número do edifício à noite. Só o edifício à noite vai botar 25 mil metros quadrados aqui, para 25. Ainda bem, infelizmente, porque vai ser o meu mandato. Aí o batamento do Cavalieri. Reviver Cultural, eu acabei passando aqui, já falei um pouco dele, pode passar, por favor.
as criações, ou seja, as inspirações, né, que foram esses lugares, essas regiões, outros lugares do mundo que, com esses incentivos, as pessoas se deslocaram, criou ânimo, gerou um movimento positivo de fluxo de pessoas, e é isso que a gente, né, objetivou com o Reviver Cultural e com a Rua da Cerveja. Falei já, né, a questão da reforma, do subsídio, da adequação e do pagamento do aluguel mensal para esses incorporadores, para esses empreendedores. A área do Reviver Cultural, é bom e interessante ver esse mapa, que a gente começou no primeiro momento de teste nessa área. Ah, mas por que essa área? Porque a gente está dentro do denominado centro raiz e porque essa área concentrava, apesar de depois de a gente ter feito uma rodada, né, por todo o centro da cidade, era a área que mais concentrava lojas com vista para a rua, no embasamento, fechadas naqueles quarteirões. Pode passar. Esses são os projetos, enfim, os projetos rurais, a Rua da Cerveja, falei bastante, vou deixar o vice-prefeito falar. Já falei disso. Pode passar. E aí, acho que vale a pena a gente falar, e já que a gente está falando um pouco de futuro, dizer que essa festa, né, como é que essa festa continua animada. Rua da Cerveja, o Reviver Cultural permanece, a Rua da Cerveja permanece, a Praça Tiradentes, um prédio, né, retrofitado também, Convento Santo Antônio, os locais de atração, o Capanema, que entrega lá, que entrega agora, a Praça Floriano 31, Cinelândia, retrofista do Besbla, Automóvel Clube, é outro caso de injeção de ânimo que a prefeitura deu. A gente, durante muito tempo, no outro mandato, em 2012, eu tentei fazer uma concessão desse imóvel, em que ele concedido, o privado faria a reforma e ocuparia. A gente tentou, não conseguiu gerar essa atração, o prédio estava em ruínas, a prefeitura, por suas expensas, né, o cofre próprio, está fazendo a reforma desse imóvel para que ele seja ocupado com uma outra atividade. O Jardins do Man, eu acho que é uma iniciativa, vice-prefeito, desculpa que estender um pouquinho, mas eu acho que recentemente vamos aproveitar o embalo do G20, em que a prefeitura fez uma requalificada no Man para continuar e completar o Parque Burle Marx, que ele de fato nunca havia sido completado. A última intervenção ali, por incrível que pareça, foi antes de eu nascer, já sou bastante velho. A Estação Leopoldina é mais um polo de atração que também, novamente, a prefeitura pegou do ente federal, está fazendo a reforma para que seja ocupada com uma atividade econômica que gere fluxo, gere movimento e requalifica Francisco Bicalho, assim como toda obra que foi feita ali na Bicalho. Também, novamente, o próprio da União, que gerou, né, uma conversa entre governo federal e municipal, para que passasse isso para a gente. Foi a mesma coisa que foi feita no Mercadinho São José, por exemplo, que era do INSS, que estava fechado há 14 anos. E o Vargas, 1140. Além disso, faltou ele estar aqui, porque ainda não está licenciado, mas será muito em breve. A gente terá mais 2 residenciais, depois teve o Vargas, que foi o primeiro lançamento da Presidente Vargas dos últimos 50 anos, que é ali em cima do metrô, na altura perto do Campo de Santana, mas agora, em fevereiro ainda, licencia o primeiro na Benedito Hipólito com o Presidente Vargas, ao lado do Sambódromo, e na outra esquina também na Benedito Hipólito, que é 700 unidades de 2 empresas diferentes que estão acreditando no potencial ali da região. Já falei bastante dele, eu acho que foi uma bela aquisição para a prefeitura, depois de revitalizado melhor ainda, as obras já começaram. O mais novo desafio no qual estamos debruçados, a recuperação do entorno do Sambódromo. Novamente, acho que alguém questionou sobre a operação urbana, é mais uma operação urbana pretendida pela prefeitura de uma área que precisa de qualificação, precisa melhorar a circulação no entorno do Sambódromo. O Sambódromo está um pouquinho sufocado ali pelo viaduto já há bastante tempo. Parque do Porto e Moinho Fluminense são 2 projetos emblemáticos para o Porto de mudança daquele centro, mudança do Porto. Eu diria que é uma operação urbana dentro da operação urbana, em termos de atração. A gente finalmente, depois de muito tempo, vai conseguir o tão desejado sonho da Orla Conde comunicar com a Baía de Guanabara. Isso é um sonho desde 2009, desde o projeto original do Porto Maravilha. Aquilo ali fervilha e fervilhou durante as Olimpíadas, então isso pode fervilhar muito mais com essa visada, com o mercado, com a atividade econômica, com visada para a Baía de Guanabara. Isso médio foi mencionado por alguém aqui um pouco antes também de chegar. Vou passar, obrigado, desculpa aí, vice-prefeito, acabei me estendendo um pouquinho mais no tempo do que o combinado aqui com a casa.
Vamos, no final, a gente deve abrir para algumas perguntas. Por favor, fique à vontade, estou à disposição. Muito obrigado. Dá de ouvir sem microfone? Dá para ouvir no fone? Tá dando. Primeiro, boa noite. Chegar aqui no final, mas eu já vi essa apresentação no internet 30 vezes. Decidi me poupar. Aliás, estou feliz de estar aqui hoje, saudar muito esse amigo, um grande advogado que eu aprendi a olhar assim, mas é pai do meu, o Bruno Carlos de pai, que eu não sou claro da Bíblia. Cuidado. Eu tenho umas cachaçinhas bem cordeiro. Quero saudar nossa presidente Alessandra, assessora de presidente do Eduardo, que é a oposição mais maravilhosa que tem, que é a oposição preparada, na integridade, que dialoga, que propõe, que é o melhor da cidade. Deixa eu saudar aí a sua figura aqui no mandato que veio do Eduardo e os vereadores da casa que ajudam tanto a gente a chegar aqui nesses resultados. Eu estou vendo, estou fazendo esse comentário, fico imaginando o Cláudio Rabinho falando aqui, o filho grande advogado e a filha quase advogado, eu orgulho de convidar você, Zé, você também meu amigo querido, um dia fomos companheiros de escritório, fui estagiário os dois. Mas só saudar todos aqui, felicidade de estar aqui na associação de vocês, voltado para o mercado imobiliário, recebi esse convite feliz e hoje ainda estou tendo a alegria de estar aqui como prefeito de exercício. O prefeito foi fazer uma rápida viagem e estou muito feliz de estar aqui e tocando, assim, tratando de um tema que para nós é absolutamente decisivo para a cidade, que é o centro do Rio, a região popular, o mercado imobiliário. Vocês devem ter acompanhado notícias recentes, a gente só de 2023 para 2024, a cidade do Rio de Janeiro dobrou a quantidade de lançamentos imobiliários, e a gente conseguiu ser a cidade que percentualmente mais cresceu em lançamentos imobiliários do Brasil. Em números absolutos, a gente ainda perde para São Paulo, que é absolutamente natural, a cidade tem tudo do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, enfim, um PIB também muito pujante, mas isso mostra como boa parte dessas medidas, dessas decisões que a gente tomou no início de 2021, no início do último governo do prefeito Eduardo Paes, é como elas geraram resultado, como essa decisão de apostar na construção civil, de apostar no mercado imobiliário, apostar que esse é um segmento que gera emprego, que rapidamente consegue responder às medidas do governo e ainda assim sabendo que é um mercado de tomada de decisão com uma causa um pouquinho mais longa. Se fala muito de 7 anos, de 8 anos, 9 anos, mas que a gente, em 4 anos de medidas tomadas no início desse último governo, reversando, primeiro reversando o começo do governo, depois reversando hoje, atualizando algumas dessas medidas, mas muito especialmente, aí acho que isso fez com que a gente tivesse respostas mais rápidas nesses 4 anos, foi a consolidação de uma decisão de governo, de política tomada pelo prefeito Eduardo Paes em 2009, de voltar a cidade para o seu centro, fazer com que a cidade retornasse para a área mais infraestruturada, para a área que tem mais condições de receber mais gente, ela tem transporte público, 2 aeroportos muito próximos da região central, da região portuária, completamente infraestruturado, e ainda com muitos edifícios que podiam ser reconvertidos, podiam ser ocupados novamente. Então, essa decisão de 2009 de iniciar a operação urbana consorciada da região portuária, do Porto Maravilha, de tomar uma decisão ambiciosa, e até naquele momento que as pessoas achavam que era impossível, de implodir perimetral e fazer com que a cidade voltasse a ter a sua frente voltada para dentro e para baixo. Isso certamente acelerou, quando a gente volta para o governo agora em 2021, acelerou o processo de resposta ao reflexivo. Uma região, uma qualidade que o Porto Maravilha tem.
qualidade de infraestrutura que o Porto Maravilha tem. Um sinal que a população já entendia, que a gente tinha direcionado a cidade para o seu centro, com tanto investimento, Museu da Manhã, Museu de Arte do Rio, Boulevard Olímpico. E nesse último governo, a gente consolida todo o sistema de transporte da cidade com a conexão do sistema do BRT no terminal Gentileza. Então a gente, além da rodoviária, já está nessa região. Você concentra no terminal Gentileza que completou, com um ano de operação, mais de 10 milhões de passageiros todos os dias, pessoas usuários de transporte. Nesse ano, a gente já alcançou 10 milhões de pessoas no terminal Gentileza. Então, são números muito pujantes, números que animam a gente ainda mais olhando para o futuro e que a gente quer consolidar cada vez mais. Foi assim com a Reversão 2, foi assim com a consolidação dessas operações interligadas da região portuária com outras regiões da cidade, com a Zona Norte, com a Zona Sul da cidade. E eu acho que aí, para destacar aqui talvez o número mais impressionante, mas pela primeira vez em 40 anos, em 2023, qualquer bairro da cidade conseguiu ultrapassar a Barra da Tijuca em termos de lançamento imobiliário e foi o centro da portuária. Isso é muito impactante, para uma cidade que está liderando no Brasil o debate das capitais conseguirem salvar os seus centros, suas regiões mais antigas da cidade, mas muito especialmente no caso do Rio de Janeiro, o centro do Rio é o centro do Brasil. A quantidade de edifícios históricos, a quantidade de episódios históricos na Rua do Ouvidor, ou na região portuária, com o Cais do Valão, enfim, é um conjunto cultural, de infraestrutura, de transporte, de identidade, de ícones, do lado aqui do Palácio Capanema, 5 minutos do São Timão, 5 minutos do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, enfim, para o lado que você olha, a gente vê edifícios icônicos, referências históricas, vitalidade urbana, infraestrutura urbana. Então, a resposta do mercado imobiliário a essa decisão que foi feita lá em 2009, e ainda mais especialmente nos últimos 4 anos, os números mostram como tinha adesão, como tem adesão no centro do Rio, a região portuária. Só uma construtora, para não citar outros aqui, mas só a Cury, mas a gente pegar a Cury na região portuária e o Opportunity aqui no centro do Rio, a quantidade de lançamento, só a Cury na região portuária já tem 15 lançamentos imobiliários, e só no Porto Maravilha até 2027 a gente espera receber quase 30 mil pessoas morando no Rio. No ano passado, aquela revista inglesa Time Out colocou o bairro da Gondoa, Saúde, ali por conta da Pedra do Sal, da Francisco Bucário, todo aquele eixo, de um lado ao outro da região portuária, mas especialmente da Pedra do Sal, do Cais do Valão, como na lista dos bairros mais interessantes do mundo. Então, eu acho que a gente tem agora, pensando nos próximos 4 anos, primeiro o desafio de consolidar essa sinalização para o mercado, essa sinalização para a cidade de que o Rio de Janeiro decidiu voltar para o centro. Isso aqui vai ser um lugar de pessoas vivendo, morando, a gente vai passar a ter o dia a dia das pessoas aqui nesses bairros, e que isso, como outras capitais começaram a seguir aí no Rio de Janeiro, fazer um debate sobre os seus centros, e a gente está um passo à frente, com isso já não vem consolidado. Para corroborar esse movimento, a gente decidiu logo no primeiro mês, ainda na transição do governo, eu tive a honra de, como vice-prefeito, liderar o gabinete de transição, para que a gente pudesse dar norte nesse novo governo. O prefeito Eduardo Paes fez questão de, ao longo da transição, a gente definir eixos, discutir o governo inteiro, definir especialistas, dialogar com a sociedade, enfim, ter condições de fazer uma transição, mesmo sendo um governo de reeleição, para que a gente pudesse apresentar coisas novas e apresentar rumo. Governar é estabelecer prioridades. Esse novo governo, a nossa prioridade continua no centro, continua na região portuária. E a gente escolheu um outro projeto, igualmente ambicioso, ou tão ambicioso quanto foi o Porto Maravilha, mas com a possibilidade da gente falar com o mercado, falar com a sociedade, falar com os cariocas, tendo o Porto Maravilha como cartão de visita. E a decisão de
implodir o viaduto 31 de março, de fazer o sambódromo, né, um espaço de ainda mais encontro, né, de um lado o Carumbi, do outro lado a Cidade Nova, mas permitir que a conexão do túnel Santa Bárbara com a região portuária se dê um outro túnel, né, e homenageando, né, um arquiteto da dimensão do Oscar Niemeyer, que fez o sambódromo, né, mas os 60 anos do sambódromo. E a gente, com a possibilidade de fazer até um edifício, né, em memória, em homenagem ao Oscar Niemeyer, que lembra o Congresso Nacional, uma explicação residencial de frente para o sambódromo, com esse nível de ambição, é para a gente mostrar que essa vai continuar sendo a direção da cidade. Né, e esse projeto, né, de implosão em 31 de março, né, do sambódromo abrindo os bairros do setor, né, do Catumbi se conectando com a região portuária através de um túnel e não através de um elevado. Isso vai permitir que a gente coloque, né, toda a revitalização do centro do Rio e o projeto do Porto Maravilha, que eles estejam absolutamente integrados. Né, essa região, né, do 31 de março, ela vai significar isso. Então, a gente está procurando os atores do setor privado, e a gente imagina que aqueles que investem no centro do Rio têm um interesse, né, na requalificação da Cidade Nova, do Catumbi, né, com esse novo sambódromo a partir da implosão do elevado no 31 de março. E a mesma coisa, aqueles que investem, que acreditam no jogo portuário, vão ter o mesmo interesse. Então, o nosso olhar para esse projeto, né, esse novo Boulevard do Samba, a implosão do 31 de março, é justamente permitir que a gente tenha uma conexão total em nível, né, sem descontinuidade nenhuma, que você possa ir andando, passando do centro do Rio até, né, chegar no sambódromo e do sambódromo em nível até a região portuária. Então, mais uma vez, como eu disse aqui, a missão do prefeito Eduardo Paes de dar direção, de dar rumo. Claro que a gente não vai fazer isso em um ano, em 2 anos, não é pode pedir, não é mágico. Né? O projeto do Porto Maravilha é iniciado em 2009 e a inclusão elevada até em 2013. Então a gente tem aqui rumo, planejamento, né, direção do governo. E falando com advogados do setor, né, advogados do mercado imobiliário, né, o que a gente pede aqui, eu já estou concluindo para não me alongar muito, mas digam para os seus clientes, acreditem no centro, acreditem na região portuária, apostem, invistam. Né, aqui tem segurança jurídica, aqui tem incentivo, né, de todas as formas que a gente pode fazer. E aqui, cada vez mais, essa região vai ser uma região de investimento nacional, né, até pela relação com a Caixa Econômica, quantidade de prédios, terrenos que pertencem ao Plano Federal e que acabam sendo o nosso grande sócio nessa empreitada através da Caixa Econômica. A gente vai, né, organizar um grande roadshow no Brasil, nesse projeto, um roadshow internacional, vendendo Porto Maravilha, vendendo Centro do Rio, vendendo Boulevard do Samba, elevado 31 de março, porque está aqui um lugar em que já em 2023, novamente em 2024, se transformou esse consumidor com uma grande fronteira de investimento, né, de avanço, de geração de emprego, de geração de oportunidades. Para as famílias que vão decidir viver aqui, né, da possibilidade de morar mais perto do trabalho, né, de ter acesso a transporte de qualidade, né, de viver num lugar muito infraestruturado, com calçadas de qualidade. Então, esse, eu diria que é o nosso pedido aqui para vocês, né, que vocês são parte desse projeto. A gente não faz isso só com o governo. O governo dá o mundo, investe, estabelece a prioridade, estabelece as políticas, mas a gente precisa da sociedade. Então, vocês aqui, uma associação de advogados do mercado imobiliário, que vocês, quando precisar, nos procurem. Acho que a gente tem olhado muito para esse governo como um governo cada vez mais acessível, um governo de interação mesmo, através de todas as plataformas, todos os meios. Está aqui o nosso secretário de Desenvolvimento Urbano. A gente volta nesse novo governo a ter uma secretaria exclusivamente dedicada ao desenvolvimento urbano, pela dimensão do tamanho desse setor. Tem uma outra secretaria exclusivamente dedicada ao desenvolvimento econômico, para que a gente possa fazer uso do solo, do desenvolvimento imobiliário, do mercado imobiliário, uma ferramenta cada vez mais de transformação, de avanço, de prosperidade na cidade. Então,
internamente passou por todos os pontos aí na primeira apresentação para vocês. Eu queria mesmo que renovar o nosso compromisso com a saída de uma cidade, renovar o compromisso com esse setor, com esse segmento que é tão importante, que é gerador de emprego com velocidade enorme. E a gente vê, para concluir, as notícias dizendo que é aqui onde se gera mais emprego, mais oportunidade de proporcionamento no setor da construção civil. E o setor de construção civil está com dificuldade até de conseguir mão de obra. Então, a quantidade de oferta nesse segmento. Eu acho que dá a sensação para a gente de que a gente está no caminho certo, de que é nessa direção que a gente vai seguir. Obrigado a todos aqui. Não sei se eu vou conseguir ficar muito para as perguntas, porque eu jantar que eu preciso de refrigerados, mas o Gustavo Guerrante está aqui, o secretário de muito bom, com toda a autonomia, toda a condição de responder, de manter o diálogo com vocês, de trocar contato, de estar aberta e, para concluir de verdade, fazendo uma saudação ao presidente Caiado da Câmara de Vereadores, que é aproveitando que tem uma representante de mandato. Nada que a gente fez aqui nesses 4 anos a gente conseguiu fazer sem a parceria com a Câmara de Vereadores. Uma Câmara de gente republicana, de gente preparada, qualificada, que estabelece o diálogo, que foi capaz de produzir um plano diretor histórico, que foi o plano diretor que a gente aprovou na última gestão. Isso vale para a cidade inteira. Pela primeira vez desde 1976, mesmo o plano diretor se atualizando a cada 10 anos desde então, pela primeira vez a cidade discutiu toda a legislação urbanística da cidade de uma vez só e consolidou isso em um documento, que é o novo plano diretor. Isso também vai ser fator, além desses mecanismos voltados para a região central da cidade, mas certamente o plano diretor vai ser decisivo para a gente potencializar ainda mais a capacidade desse setor de prosperar, de avançar, de fazer mais pela cidade. Regra, claro, segurança jurídica. E o prefeito, como o prefeito Eduardo Paes, que anima a festa, que anima a cidade, que faz o que tem que fazer para trazer gente para cá, eu tenho certeza que os próximos anos vão ser de muitas oportunidades para vocês, como advogados, de muita oportunidade no setor de construção civil, no mercado imobiliário, que a gente siga firme e forte, o trabalho segue, vamos seguir avançando, vamos seguir fazendo mais. Obrigado, contem conosco. E obrigado a Alessandra, a nossa presidenta. Obrigado ao nosso vice-presidente Paulo Rabi pelo convite. Conte conosco, estamos às ordens. Valeu, gente.